Bom dia, dia 3 de abril de 2016. Este é um domingo, eu quero fazer uma oração, e a minha oração é que possamos nos fortalecer no Senhor e ser revestido do poder através da nossa união com o Pai. Extraindo a força que precisamos, e esta força que vem do Senhor, força que teu poder ilimitado, Pai, prover para esse dia, revestindo-nos agora de uma armadura, de um soldado fortemente armado, que tu, Senhor, supres para que possamos com êxito permanecer firme contra todas as estratégias e maquinações do mal nesse dia. E que a paz, que excede todo entendimento, guarde a sua vida, a sua casa e a sua família. E de fato, grande desafio para um servo de Deus é estar armado, principalmente saber usar essa armadura. Talvez nós não saibamos tanto sobre a importância do armamento, porque o nosso país não é um país de guerra, não é um país de tantos conflitos a esse nível, graças a Deus. Mas em Mateus 24, Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria exatamente ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Isso nós podemos observar, está se cumprindo, nós temos ouvido falar, né, esse contexto mundial e essa perturbação a nível de nações. Mas a pior guerra não é aquela que nós vemos ou ouvimos os seus rumores, mas aquela que não vemos, porque é espiritual. Os nossos principais inimigos não são as pessoas que vemos, mas o diabo e seus asséculos, os seus comandados, a quem não vemos e tem guerreado assiduamente, vencendo este mundo. A boa notícia, ele não pode vencer o povo de Deus. Está escrito, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestiais. Em Efésios 6,12. Quanto aos inimigos, devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo, lutar com as armas à sua altura, ou melhor, armas melhor do que as armas do adversário, conhecendo as suas estratégias, conhecendo as suas forças e as suas fraquezas. Se o inimigo ataca com canhões, não podemos ir até ele com espada, com faca, devemos ir com bomba mais poderosa. Se nosso inimigo é espiritual, lutar no campo espiritual e com armas espirituais. Devemos lutar com ele espiritualmente, pois o Espírito está conosco e o Espírito de Deus é mais forte. Um com Deus é maioria. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Nós atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos quando estamos com Deus. Efésios 1, 21 e 22 fala muito bem sobre isso. Quanto à armadura, o lutador tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco da pessoa, e se faltar qualquer peça da sua armadura, é justamente ali que ele vai atacar. Lembramos a história de Davi. Davi não sabia usar uma armadura quando enfrentou o grande gigante Golias. Inclusive, ele dispensou a armadura, mas reconheceu que o seu Deus é o Senhor dos exércitos, um Deus de guerra, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia que você possa imaginar. Então, Davi foi contra Golias em nome do Senhor dos exércitos, com armas espirituais, e venceu a luta. Mas o texto de 1 Samuel indica que Davi era um servo disciplinadíssimo. E depois dessa vitória, ele se tornou um grande guerreiro e aprendeu a usar também a armadura dos homens. Mas principalmente, jamais esqueceu a armadura de Deus. Samuel 17, de 38 a 39 e 17, 45 fala sobre isso. Vejamos então o que diz Efésios 6,14, a qual nós estamos estudando sobre os elementos das armaduras espirituais, quais os seus atributos e que nós podemos tirar proveito disso. Diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, existe um mundo espiritual que, embora não possamos ver, tem influência poderosa sobre o mundo físico. A Bíblia faz referências a anjos e a demônios, ao bem e ao mal, a seres espirituais que agem na terra. Antes da conversão, o homem é escravizado pelas forças do mal. Em Salmos diz que estávamos num charco de lodo, e o Senhor nos tira desse charco de lodo, nos transporta. Éramos homens pecadores e transformados, agora somos e temos a nova vida. Efésios 2, 2 e 3. Mas não tem consciência disso a partir desse momento. Não existe um ser humano que possa ter essa consciência se não for então explicado, ensinado e trazido à revelação as coisas espirituais. Portanto, o crente se envolve numa intensa batalha espiritual, ainda que assim mesmo que ele não saiba. Assim como a lei. O desconhecimento da lei não te exime da culpa. Esses são um dos princípios. O príncipe do império das trevas, de onde fomos libertos, não se dá por vencido. Vamos ficar de braços cruzados? E daí se ele não se dá por vencido? Vamos ignorar essas verdades ou vamos enfrentar esta batalha? Que armas temos à nossa disposição, então? Isso é o que nós estamos vendo esses dias. Hoje iremos conhecer um pouco e refletir sobre elementos que compõem essas armaduras celestiais de Deus, com base no livro de Efésios 6,14. Ontem, dia 2, fizemos uma reflexão sobre o cinto da verdade e a importância do capacete da salvação para manutenção e proteção daquilo que já conquistamos. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a couraça da justiça. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, se houver pecado em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr o risco de vida. Isso fala da justificação pelo sangue de Jesus. 1 João 1,9. A couraça protege o coração. Isso está escrito em Isaías 59, 14 e 17. Como um guerreiro do final dos tempos, você deve vestir toda a armadura de Deus. Tem que estar plenamente equipado e preparado para permanecer forte e irredutível contra os ataques do inimigo. Após cingir a mente com a verdade e proteger com o capacete, o outro elemento que você deve vestir para enfrentar o inimigo é a couraça da justiça. A couraça da justiça é uma peça da armadura espiritual fornecida por Deus para capacitar os cristãos a serem fortes na batalha. Ela nos protege, nos dá segurança e coragem para resistir aos ataques do inimigo, a permanecer em posição de vitória e não retroceder. A couraça da justiça refere-se à natureza do novo homem, que nos é dada quando nascemos de novo pelo Espírito. Romanos 10, 9 e 10. Paulo ordenou ao povo de Éfeso que se vestisse de um novo homem para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Portanto, a natureza que recebemos não é uma natureza carnal, recriada. É uma natureza espiritual. E como resultado, somos levados, somos restaurados a uma posição aceitável diante de Deus. Somos libertos do poder do pecado, que uma vez nos governou, nos escravidou. Somos feitos justiça de Deus em Cristo. Isso está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Quando nos revestimos da couraça da justiça, podemos obter a vitória permanente do pecado. Assim como Jesus, vestindo a couraça da justiça, Jesus veio à terra, resistiu à tentação de Satanás e viveu livre do pecado. Vestindo a couraça da justiça, Cristo derrotou Satanás, destruiu o poder do pecado, da enfermidade e da morte. Vestindo a couraça da justiça, Jesus apresentou-se como oferta viva, como Cordeiro de Deus, sem mancha e sem defeito pelos pecados do mundo. 1 Pedro 1,19. Vestindo a couraça da justiça, Cristo restaurou o homem, colocando na condição de justo diante de Deus. Libertou do poder do pecado, das trevas, que lhe tornou possível uma vida livre e uma vida sem pecado. Quando você se veste da mesma couraça da justiça, recebe o poder do Espírito Santo e fica invulnerável aos ataques do inimigo. É capaz de resistir a qualquer tentação. É liberto para viver em justiça diante de Deus. Portanto, a couraça da justiça é para a sua proteção, para resistir às tentações, para curar, libertar e ser vitorioso na batalha. É isso que nós queremos. É isso que nós vamos ter e é isso que Deus promete para nós. Todos os dias,
de vitória em vitória, de fé em fé. Pense nisso, reflita sobre isso. Amanhã daremos continuidade conhecendo os demais elementos da armadura de Deus. É um privilégio, é um prestígio ter você como ouvinte. Desejo a todos um dia abençoadíssimo e um final de semana poderoso, maravilhoso. Bom estar em sua companhia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.